Iremos resolver alguns exercícios que envolvem combinatória e probabilidade. Vamos lá. O primeiro deles pergunta de quantos modos a gente pode colorir um tabuleiro 4x4, de modo que cada linha e cada coluna possui exatamente uma casinha pintada, tá? Aqui a gente está assumindo que a gente está usando somente uma cor para colorir o tabuleiro. Então, eu tenho um tabuleiro 4x4 e eu quero saber de quantas maneiras eu posso colorir esse tabuleiro, de modo que em cada linha, em cada coluna, eu tenha no máximo, tenha exatamente, na verdade, uma casinha pintada, tá? Bem, esse é um problema de contagem. Como é que eu vou resolver esse problema? Primeiro eu tenho que escolher qual casinha, vamos começar aqui pela primeira linha. Qual casinha da primeira linha eu vou pintar, né? Eu tenho somente uma opção. Na verdade, eu tenho quatro opções e tenho somente uma casinha para pintar, né? Posso pintar somente uma dessas casas. Então, eu tenho quatro opções, né? Vou pintar uma delas, digamos essa daqui, tá? Uma vez que eu pinto essa casa, a segunda casa na primeira linha, automaticamente toda a primeira linha está excluída, porque eu não posso pintar duas casas na mesma linha. E também a segunda coluna está excluída, tá? Então, vou excluir a primeira linha inteira. Excluo também a segunda coluna. E agora eu vou partir para a segunda linha. Bem, quantas opções eu tenho para pintar na segunda linha? Eu tenho três opções. Tenho três opções. Posso pintar a primeira casinha da segunda linha, a terceira casinha ou a quarta casinha, tá? Novamente eu tomo uma decisão, uma das três opções que eu tenho. Uma vez que eu pintei a terceira casa, por exemplo, eu não posso pintar mais nenhuma outra, tá? Da segunda linha, e também não posso pintar as duas casinhas da coluna da terceira casa, terceira coluna, tá? E assim sucessivamente. Agora, para a terceira linha, eu tenho duas opções, sei lá, pinto essa, digamos, e para a quarta linha, me resta somente uma opção, tá? Então, o número total é 4 vezes 3 vezes 2 pelo princípio multiplicativo. O número total é 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2. Vamos agora sofisticar um pouquinho esse problema fazendo a mesma pergunta para um tabuleiro N por N. E a solução é bem semelhante. Você tem um tabuleiro N por N, tá? Eu vou pintar. Eu quero saber de quantas maneiras eu posso pintar esse tabuleiro, de modo que cada linha tem exatamente, cada linha e cada coluna tem exatamente uma casinha pintada, tá? Bom, eu vou argumentar de maneira totalmente análoga. Eu vou pintar a primeira linha, vou pintar uma casa da primeira linha. Quantas opções eu tenho? Tenho N opções. Uma vez pintada uma das casas da primeira linha, digamos a quarta, eu vou excluir toda a primeira linha, todo o restante da primeira linha, e também excluo a quarta coluna, porque eu pintei a quarta casa, tá? E aí prossigo para a segunda linha. Quantas opções eu tenho agora? Agora eu tenho N menos 1 opções, porque eu não posso usar a casa da quarta coluna, né? Então, faço uma opção dessas N-1, excluo a coluna dessa opção e a segunda linha inteira, me restando N-2 opções. E prossigo assim até a última linha, onde eu vou ter somente uma opção, que é que eu vou ter que pintar. Pelo princípio multiplicativo, eu tenho N fatorial pinturas diferentes, tá? Notem que eu poderia também, né, resolver esse problema da seguinte maneira. Eu poderia resolver esse problema considerando o seguinte. Eu posso chamar de B o conjunto das funções do conjunto 1, 2, N, no conjunto 1, 2, N, que são bijeções, tal que sigma
é bijeção, tá? Então, esse conjunto de funções, né, a gente sabe, corresponde às permutações de n elementos. Então, o número de elementos de B é exatamente n fatorial, o número possível de permutações de n objetos. Porque eu vou estar simplesmente mudando a ordem dos números de 1 até n. Tá? O primeiro número está indo para a posição σ1, o segundo número está indo para a posição σ2 e assim por diante até o enésimo número que vai para a posição σn. Note que eu posso corresponder a cada pintura do tabuleiro que tem essa propriedade de ter exatamente uma casinha pintada por linha e por coluna, eu posso corresponder a uma objeção dessa. De que maneira? O sigma de 1 vai me falar qual posição a casa da primeira linha vai ser pintada. Por exemplo, aqui o sigma de 1 seria 4. Então isso vai significar que eu estou pintando a quarta casinha na primeira linha, tá? Digamos que a segunda linha eu tivesse 3, tá? Digamos que na segunda linha eu pintei a casa 3. Isso significa que o sigma de 2 vai corresponder a 3, tá? Note que é exatamente isso que a gente fez no nosso argumento, tá? E aqui, digamos que a terceira linha eu pinte, sei lá, a primeira casinha. Então, o sigma de 3 passaria a ser 1, e assim sucessivamente. Digamos que a última casa pintada fosse a casa na coluna N. Aí o sigma de N seria N. Tá? Então, para cada bijeção do conjunto de 1 até N, eu tenho uma maneira de pintar o tabuleiro N por N. Tá? Ou seja, o número de pinturas corresponde exatamente ao número de bijeções de N objetos. Tá? Vamos agora resolver esse outro problema, né, que pede para a gente achar a quantidade de números de 4 dígitos, ABCD, de modo que toda sequência de 3 algarismos consecutivos é formada por elementos distintos. Tá? Então, primeiro, como eu tenho um número de 4 dígitos, o A tem que ser diferente de 0. Tá? Quantas opções eu tenho para o A? Eu tenho 9 opções. Então, o A me dá 9 opções. Tá? E para o B? Ora, o B pode ser qualquer número, desde que ele seja diferente do A. Tem que ter sequências para cada 3 dígitos consecutivos, eles têm que ser diferentes. Então, o B tem que ser, de fato, diferente do A. Então, eu tenho 9 opções para o B. E o C? Ora, o C tem que ser diferente do A e do B. Então, eu tenho 8 opções para o C. E o D? O D tem que ser diferente do B e do C. Tá? Então, me resta também para o D 8 opções. Tá? No total, tá? Total de opções é 9 vezes 9 vezes 8 vezes 8. Tá? Vamos agora resolver um outro problema que conta números que têm uma certa propriedade, vamos chamar essa propriedade de ser elegante, tá? E eu digo que o número é elegante se ele pode ser escrito como uma soma de um cubo com um quadrado. Então, n é elegante se n é igual a ao cubo mais b ao quadrado. A pergunta é, entre 1 e 1 milhão. Entre 1 e 1 milhão. Existem mais números elegantes ou mais números que não são elegantes? Tá? Existem mais números n que se escreve como a ao cubo mais b ao quadrado ou menos? Bem, o que é que a gente vai fazer aqui para resolver esse problema? Tá? O que a gente vai fazer é contar o número de pares AB, tá? De modo que A ao cubo mais B ao cubo está entre 1 e 1 milhão. Tá? Então, a pergunta que a gente vai querer resolver é quantos pares AB de números naturais existem
tal que A ao cubo mais B ao quadrado está entre 1 e 1 milhão. Se eu contar esse número de pares, tá? Eu tenho uma cota superior para o número de números elegantes, tá? Note que você pode ter mais pares que números elegantes, porque eu poderia ter um par AB tal que A ao cubo mais B ao quadrado dá N, tá? E poderia ter um outro par A' B', tal que A' ao cubo mais B' ao quadrado também dá N, tá? Ambos entre 1 e 1 milhão. Com N entre 1 e 1 milhão, tá? Mas eu estou simplesmente querendo saber se existem mais números elegantes ou não elegantes. Então, se eu mostrar que o número de pares que satisfaz essa propriedade aqui, vamos chamar de propriedade de estrela, é menor que 500 mil, então já basta, né? Eu já provei que tem menos números elegantes, ok? Então eu quero contar o número de pares tal que A ao cubo mais B, número de pares AB tal que A ao cubo mais B ao quadrado é menor que 10 elevado a sexta. Então a primeira coisa que você tem que observar, né, é que o A, né, ele tem que ser menor ou igual que 10 ao quadrado. Tá? Por quê? Porque se eu levar A ao cubo, só A ao cubo já tem que ser menor que 10 elevado a sexta. Tá? Então, A tem que ser menor que 10 ao quadrado. Do mesmo modo, B tem que ser no máximo 10 ao cubo, porque B ao quadrado, né? Já que B ao quadrado, isso aqui, pois B ao quadrado é menor que 10 elevado a sexta, né? E aqui, pois A ao cubo é menor ou igual que 10 a sexta também, tá? Então, A tem que ser menor ou igual que 10 ao quadrado e B tem que ser menor que 10 ao cubo, tá? Consequentemente, né, o número de pares, tá? Então, o número de pares é no máximo 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo, tá? Ou seja, no máximo 100 mil, é 10 à quinta, tá? Que é bem menor que 1 milhão. Que é bem menor que 1 milhão dividido por 2, né? Que é 500 mil, tá? Então, o número de pares é menor que... é maior ou igual que o número de números elegantes, tá? E é menor que a metade de 1 milhão. Então, eu tenho mais números não elegantes do que números elegantes, tá ok? Então, vamos resolver agora esse outro problema. Considere um tabuleiro de xadrez 8 por 8, tá? E eu vou primeiro revisar como é que uma torre ataca no xadrez, tá? Uma torre é uma peça de xadrez que ataca qualquer outra peça que esteja na mesma linha ou na mesma coluna que ela, tá? Vou considerar um tabuleiro de xadrez 8 por 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então tá aqui meu tabuleiro 8 por 8. E se eu colocar uma torre aqui, nessa linha, ela ataca qualquer outra peça nessa linha ou qualquer peça nessa coluna, tá? Então, sabendo disso, a pergunta é: de quantos modos a gente pode colocar duas torres de cores diferentes, tá? No tabuleiro, de modo que nenhuma dessas torres ataque a outra, tá? Então, eu coloco uma torre branca em algum lugar do tabuleiro, tá? E aí eu vou colocar agora uma torre preta, tá? Mas eu não quero que a torre preta ataque a torre branca e vice-versa, ou seja, eu não posso colocar a torre preta na mesma coluna e na mesma linha que a torre branca. Bom, dito isso, né, eu tenho
eu posso dividir esse problema em duas etapas. Primeira etapa, colocar a torre branca. Eu tenho 64 opções, tá? E a segunda etapa, colocar a torre preta. Eu tenho que retirar todas as linhas, todas as casas da linha e da coluna da torre branca. Então eu tenho 64 menos 8 menos 7. Tá? 64 menos 15. Ou seja, eu tenho 59 opções. Tá? 64 casas para torre branca. E 59 depois para torre preta. Tá? No total, pelo princípio multiplicativo, de 64 vezes 59 configurações diferentes. Tá? E com três torres de cores diferentes. Eu vou proceder da mesma maneira. Coloco a primeira etapa torre branca, segunda etapa 64 opções, segunda etapa torre preta, 59 opções. E numa terceira etapa eu coloco a torre azul, digamos. Aí eu tenho que excluir agora, né? Se eu excluir as casas da torre branca, são 15 casas que eu excluo, né? Essas 15. Agora eu vou excluir da torre preta. Então eu vou excluir quantas? Eu vou excluir 7 dessa linha, tá? Eram 8, mas eu já excluí uma quando eu excluí da torre branca, então 7, excluindo a própria posição da torre preta, tá? E vou excluir 6 dessa coluna, porque eu tenho que excluir a casa da torre preta e essa outra casa, tá? Então eu tinha 59 opções, né? E agora eu só tenho 59 menos 13, que dá 46 para a torre azul, tá? Então, o resultado desse outro problema, do segundo problema, é 54 vezes 64 vezes 59 vezes 46, tá? 46 corresponde a excluir as casas da linha da torre preta e da coluna da torre preta, tá? Tomando cuidado de observar que já tem duas casas que foram excluídas previamente, né? Essa casa aqui, na hora que você excluiu as casas da torre branca, atacadas pela torre branca, e essa outra casa que é quando você excluiu a coluna atacada pela torre branca. Okay? Próximo problema. De quantas maneiras é possível colocar em uma prateleira 5 livros de matemática, 2 de física e 2 de biologia, de modo que livros de um mesmo assunto permaneçam juntos? Bom, então, eu vou primeiro colocar os assuntos, né? Você tem assunto A, assunto B e assunto C. Aliás, deixa eu usar as mesmas letras. Vou botar aqui minha prateleira. Eu vou colocar matemática, física e biologia primeiro, tá? De quantas formas eu posso ordenar os assuntos? Eu posso ordenar os assuntos de 3 fatorial formas. Matemática, física e biologia. Matemática, biologia e física. Física, matemática e biologia, assim por diante. Tá? Então, eu tenho 3 fatorial maneiras de ordenar os assuntos. Uma vez que eu ordenei os assuntos, tá? Para cada ordenação dos assuntos, eu tenho 5 fatorial ordenações dos livros de matemática, tá? 3 fatorial ordenações dos livros de física e 2 fatorial ordenações dos livros de biologia, tá? Cada ordenação dessa vai me dar uma maneira diferente de dispor livros, tá? Então, note que o resultado da minha isso aqui é por 3 fatorial por ordenar os assuntos, e para cada ordenação dos assuntos, eu tenho esse número de ordenações dos livros, tá? Então, no total, eu tenho 3 fatorial vezes 5 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial possíveis ordenações dos livros, de modo que livros do mesmo assunto permanecem juntos. Prove que o número de subconjuntos de um conjunto com n elementos é 2 elevado a n. Tá? Item 2. Prove que n escolhe 0, n escolhe 1, n escolhe 2, n escolhe n é igual a 2 elevado a n. Ok. Bem,
cada subconjunto, tá? Então, vamos chamar de X o conjunto com N elementos. Eu estou querendo contar o conjunto 2 elevado a x, que corresponde ao A contido em x, tal que é subconjunto. Note que eu posso criar uma associação entre cada subconjunto A a uma lista de zeros e uns com N elementos, tá? Sei lá, uma lista 0, 0, 1, etc. até o final, tá? Aqui é a posição. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, até a posição N. Bom, por simplicidade, eu estou assumindo que o X é formado pelos elementos 1, 2, N, tá? Por simplicidade. Por que eu falo por simplicidade? Porque o argumento que eu vou dar é o mesmo, não importa qual conjunto com N elementos você escolha. É só questão de nomenclatura. Tudo bem. Então vamos lá. Primeiro, como é que eu faço essa associação entre um subconjunto de X, né, do conjunto 1, 2, N, e uma lista com N zeros e uns? É bastante simples. Eu pergunto... Então, deixa eu apagar minha lista aqui, só para deixar bem claro como é que eu vou fazer essa associação, tá? Eu pergunto, o elemento 1 está no conjunto A? Se a resposta for não, eu coloco um zero. Aí, passo para o elemento... Se for sim, eu coloco 1. Passo para a pergunta, o elemento 2 está no conjunto A? A resposta é não, então eu coloco 0. O elemento 3 está no conjunto A? A resposta é sim, então eu coloco 1. O elemento 4 está no conjunto A? A resposta é sim, coloco 1. E assim sucessivamente. Tá? O elemento N está no conjunto A? A resposta é não, eu coloco 0. Então, a essa lista de zeros e uns, eu associo o conjunto A e vice-versa. Tá? Onde cada posição está codificando se o elemento correspondente da posição está no conjunto A ou não. Tá? A pergunta, então, passa a ser... Note que duas listas diferentes de zeros e uns estão associadas a dois conjuntos diferentes. Tá? E a pergunta passa a ser: quantas listas possíveis de zeros e uns eu posso fazer? A resposta passa simples, é 2 elevado a n, porque para a primeira posição eu tenho duas escolhas, para a segunda posição eu tenho duas, para a terceira eu tenho duas, até a última que também me dá duas escolhas. Tá? Número total de 2 elevado a n escolhas. Então isso resolve o item 1. O item 2 é resolvido de maneira muito semelhante. Por quê? Porque o que é n escolhe 2? Isso aqui é a quantidade, número de subconjuntos com dois elementos em X. Tá? Então, essa soma do lado esquerdo é exatamente o número de subconjuntos com 0 elementos, mais o número de subconjuntos com um elemento, mais o número de subconjuntos com dois elementos, e assim sucessivamente até o número de subconjuntos com n elementos. Tá? E isso, naturalmente, é 2 elevado a n pelo primeiro item, que é a quantidade total de subconjuntos. Então, está provado o item 2. Outra forma de fazer o item 2 é usar o binômio de Newton. 1 mais 1 elevado a n é exatamente, né, somatório de n escolhe k, 1 elevado a k, 1 elevado a n menos k, com k variando de 0 até n. Ou seja, é exatamente aquela soma do lado esquerdo. Né? N escolhe 0, mais n escolhe 1, mais n escolhe n. Tá? Do lado direito, né? Do lado esquerdo é 2 elevado a n. Ok? Muito bem. Agora vamos resolver outro problema que trata de quantos modos eu posso comprar livros, tá? Onde, digamos que eu tenho um aluno Otto fascinado por livros, ele decide comprar 9 livros de física, matemática e computação, tá? Então, a primeira pergunta é: de quantas maneiras Otto pode comprar os 9 livros sem nenhuma restrição? Podendo ser todos de física, todos de matemática, todos de computação.
tá? Então vamos chamar de F, M e C o número de livros que o Otto comprou, né? Livros de física, de matemática e de computação, respectivamente. Note que cada item desse tem que estar entre 0 e 9, né? Na verdade tem que ser maior ou igual que 0, tá? E a soma deles, cada um deles é um número natural e a soma deles dá 9, tá? Então, minha pergunta passa a ser agora, quantas soluções eu tenho para essa equação, as soluções inteiras com FMC maiores ou iguais que 0. Bom, para fazer isso, a gente vai usar o método das bolinhas e dos traços. Traço bola. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 9 bolas, tá? 9 bolas e 3 traços, tá? E eu vou organizar essas 9 bolas de 3 traços, tá? Numa lista. Bom, uma vez que eu organizo essas bolas e os traços numa lista, né? Eu tenho uma solução para essa equação. Por exemplo, isso aqui é 2 mais 4, 6, mais 3, 9, tá? Essa configuração me diz que f igual a 2. As bolas que estão antes do primeiro traço dizem que me dá a quantidade de livros de física. As seguintes me dão a quantidade de livros de matemática e em seguida a quantidade de livros de computação, tá? Podendo ser 0, né? Por exemplo, nessa configuração de cima, eu tenho que todos os livros são de física, f igual a 9, só tenho dois traços, viu? Em vez de 3. F igual a 9, depois não tenho nada de matemática igual a 0 e nada de computação, tá? Então eu vou distribuir 9 bolinhas em 2 traços, tá? E eu quero saber de quantas maneiras eu posso fazer isso, tá? Isso é exatamente combinações com repetição, né? Eu posso fazer de 9 mais 2 maneiras, escolhe 2. Assim, o número total de formas de comprar os livros é 11, escolhe 2. Ou seja, 11 vezes 10 sobre 2 fatorial. Ou seja, 11 vezes 5, 55 maneiras. Tá, isso é a resposta para o item A. Vamos agora discutir o item B. Bom, de quantos modos ele pode comprar novos livros, se pelo menos 2 são de física e 2 de matemática? A solução é semelhante. Nesse caso, eu vou chamar de F til, né? Qual é a condição? A condição é que F tem que ser maior ou igual que 2 e M tem que ser maior ou igual que 2. Então, eu vou chamar de F til, né? F menos 2 e M til ser M menos 2. Agora, F til e M til passam a ser maiores ou iguais que 0, e F til mais M til mais C agora somam 5, né? Porque F til é exatamente F menos 2, tá? E M til é M menos 2, portanto, como F mais M mais C é igual a 9, né? F til mais M til mais C é igual a 5. Tá? E aí a resposta, pelos mesmos argumentos anteriores, é 5 mais 2, escolhe 2. Tá? Agora vamos modificar o problema para a gente tentar resolvê-lo de uma versão modificada. Ao invés de colocar uma condição mínima em F e M C, eu vou colocar uma condição máxima para C. Tá? Então, eu vou querer agora que C seja no máximo 2, né? Lembrando que F é maior ou igual que 0 e M maior ou igual que 0, né? E F mais M mais C
igual a 9. Bom, eu posso dividir esse problema em casos, fazendo o caso onde C igual a 0, o caso onde C igual a 1 e o caso onde C igual a 2, e somar os três casos, tá? Nesse caso, eu estou querendo encontrar soluções para as equações, para quando C é 0. Eu estou querendo encontrar a solução para a equação f mais m igual a 9, né? Solução para a equação f mais m igual a 8 quando C é 1 e f mais m igual a 7 quando C é 2, tá? Ok. E para cada um desses casos, uma vez que eu escolha M, né, o número de livros que eu vou comprar de matemática, eu tenho o número de livros que eu vou comprar de física, né? Por exemplo, se M for 0, F vai ser 9 e assim sucessivamente. Até M igual a 9 e F igual a 0, tá? Então, aqui eu tenho 10 soluções para a primeira equação, tenho 9 soluções para a segunda e 7 soluções para a terceira. 8 soluções para a terceira. Tá no total de 10 mais 9 mais 8 soluções, tá? Que corresponde a 27 soluções, né? 27. 27 soluções. Eu tenho que somar essas soluções, ok?